de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Tudo que a palavra de Deus afirma tem que ser levado em consideração ao pé da letra por aquele que se diz filho de Deus. Aquele que se diz cristão não pode ver um texto da palavra e fazer de conta que ele não existe. E existe uma afirmação muito forte para mim, em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 25. Lá diz: não abandonando a nossa congregação, a nossa igreja no caso, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Quer dizer, enquanto mais perto da vinda de Jesus nós vermos que está, mais nós devemos nos envolver com a congregação. Mas nós devemos estar junto daqueles que adoram a Jesus. Mas nós devemos correr para o templo, o lugar onde Jesus está sendo adorado. Agora, se existe essa revelação nas Escrituras, é porque haverá algum prejuízo para aqueles que não estiverem congregando regularmente. Se o texto diz: quanto mais vocês verem que o dia do Senhor se aproxima, mais vocês devem estar na congregação, significa dizer que no dia do Senhor, se uma pessoa não estiver envolvida nos cultos da igreja, essa pessoa terá algum prejuízo na vida. Você nunca parou para pensar sobre isso? E você sabe que o diabo agora está levantando os apóstolos dos desigrejados, os papas dos sem igreja? A epidemia dos crentes desigrejados está grande, já está virando pandemia, talvez. Existem crentes que não querem saber da igreja, eles vão para a igreja se der e às vezes nem vão quando dá. Esses crentes estão contra o que a palavra de Deus afirma. Por que tem essa advertência na Bíblia? É porque a pessoa, por mais crente que seja, por mais salva que seja, na hora do arrebatamento da igreja, se ela não estiver com a igreja, ela não vai com a igreja. Isso é evidente. Na hora da subida da igreja, quem não estiver com a igreja não subirá com a igreja. Na hora da vinda de Jesus para levar o seu povo, quem não estiver no meio do povo não vai com o povo. Se você está fora do rebanho, você não sobe com o rebanho. Isso é evidente. Se você não está com a igreja, como você subirá no meio da igreja? Repito, o escritor falou: não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns. Segundo esse texto, há uma profecia que nos últimos dias muitas pessoas seriam desigrejadas mesmo. Aí o texto continua: como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Será se você está doido? Você não percebe que o dia do Senhor está perto? Será se você não percebe que as guerras e os rumores de guerras, as brigas, os assassinatos em massa, o radicalismo, o racismo, o homofobismo? Será se você não percebe que isso está acontecendo agora em larga escala? Será se você não percebe isso, que Jesus está voltando? Ou será se somente alguns estão percebendo? Alerta, cristão. Corre para a igreja, rapaz. Você tem tempo para tudo, só não tem tempo para a vida espiritual. E se você não se congrega regularmente, eu duvido que você leia a Bíblia e ore regularmente. Não, a igreja sou eu, você não é a igreja.
Você é membro de igreja, se é que você é membro. Você é parte da igreja, se é que você faz parte da igreja. Você não é igreja. A igreja é um povo. E quem não valoriza as reuniões do povo de Deus, esses terão prejuízos do arrebatamento, não subirão. Jesus disse em Mateus 24, mas se aquele servo começar a dizer o Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a se unir e a andar com ébrios, bêbados, embriagados, o Senhor virá, o Senhor daquele servo virá numa hora em que ele não espera, ele dará a sua parte com os infiéis. Você quer ficar na tribulação com os infiéis? Pois você vai ficar, porque você não está envolvido com os fiéis. Zele da igreja, se envolva com a igreja, cante na igreja, suba no altar, dizime na igreja, evangelize com a igreja, faça parte da igreja, ande com a igreja, adore com a igreja, cultue com a igreja. Porque se você não estiver fazendo essas atividades com a igreja, na hora que a igreja subir, você vai só sentir a falta. Você vai ver que ela subiu e vai ver que você ficou, porque você não estava envolvido com a igreja. Bispo, a igreja salva? É isso que o senhor está dizendo? Não, você não é idiota. Você não é imbecil. Você sabe do que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a igreja salva. Claro que não. Estou falando que a igreja salva se reúne. Se não é salvo, não se pensa em se reunir. É por aí, tá certo? Se você não é salvo, ou se você é salvo irresponsável, não se preocupa se vai subir ou se vai ficar, então você não se preocupa em estar com a igreja. Pense nisso. Se você quiser fazer uma mudança de vida, olha aí meu WhatsApp. Fala comigo. Quero voltar para Jesus, quero me reconciliar com Jesus. Entre em contato comigo agora. Eu quero falar com você, eu quero orar por você. Pense nisso. Se prepare para subir no arrebatamento. Prepare-se.